Então, a partir de agora, a gente iniciou a gravação da nossa aula. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem interromper, pode abrir o áudio e falar comigo. Se alguém não estiver conseguindo ver os slides, também pode me avisar. E vocês também podem enviar mensagem pelo chat, que a gente vai se comunicando, então, ao longo do tempo. Então, a nossa aula, o nosso conteúdo de hoje é sobre o eritrograma. Então, o eritrograma, ele é a parte que avalia a série vermelha. Então, dentro do hemograma, a gente tem 3 partes. Então, a primeira parte é a parte que fala da série vermelha. Então, o eritrograma, ele avalia toda a série vermelha, que é a parte das hemácias. Então, ele vai avaliar tamanho, quantidade de hemoglobina e quantidade de hemácias. Então, ele vai avaliar a forma e o conteúdo das hemácias. A segunda parte é a parte do leucograma, que é a parte das células brancas ou dos leucócitos. Então, a gente vai estudar leucócitos no segundo bimestre. E a parte, a última parte é a parte das plaquetas, que avalia, então, a quantidade e o volume de plaquetas. Então, essa parte inicial, que fala só das hemácias, é o que a gente chama, então, de eritrograma. Então, é a avaliação da forma e da quantidade das hemácias. Então, na série vermelha, né, o eritrograma, ele vai trazer dados relativos à quantidade de hemácias. Então, ele vai trazer a quantidade de hemácias em milhões por ml. Então, a gente tem muita hemácia na corrente sanguínea. Então, em cada ml teu de sangue, você tem de 4 a 6 milhões de hemácias. Então, no eritrograma, o primeiro dado que vem, e isso pode ser em qualquer laboratório que você fizer, o primeiro dado do hemograma é a quantidade de hemácias que você tem. Então, é um parâmetro muito importante que vai avaliar quantas células vermelhas você tem correndo aí na tua corrente sanguínea. O segundo parâmetro é a hemoglobina. Então, hemoglobina, para a gente relembrar, é a proteína que preenche as hemácias e é a proteína que faz o transporte de oxigênio no nosso organismo. Então, a hemoglobina, ela vem também no eritrograma e ela é dada em concentração. Então, a dosagem de hemoglobina é feita como se faz dosagem de glicose, dosagem de ureia e creatinina, se faz por concentração. Então, você vai ter a hemoglobina em gramas por ml ou gramas por decilitro. Então, como você tem milhões de hemácias, e dentro dessas hemácias tem hemoglobina, você também tem muita hemoglobina no seu sangue. Então, você vai ter aí em torno de 12 a 15 gramas de hemoglobina por decilitro de sangue. Então, é bastante hemoglobina também. O hematócrito, ele é um parâmetro que avalia a porcentagem de células no teu volume de sangue. Então, no sangue, uma parte desse sangue é célula. Então, o hematócrito, ele vai avaliar justamente qual é a porcentagem. É 30%, é 50%, é 35%, 45%? Qual é a porcentagem de células que você tem em relação ao teu volume sanguíneo? E a gente tem os índices hematimétricos. Esses índices, eles são calculados. Então, enquanto hemácia, hemoglobina e hematócrito são 3 parâmetros que a gente dosa, que a gente faz mesmo, os índices hematimétricos, que é o VCM, o HCM e o CHCM, então esses 3, eles são calculados. Então, a nossa atividade de hoje, a atividade que a gente vai fazer ao fim da aula, é a atividade para calcular esses valores. Então, você tem uma fórmula que você usa para calcular o VCM, o HCM e o CHCM. A gente já vai ver o que eles são. E nós temos o RDW, que é o último parâmetro que aparece no eritrograma. Então, primeiro hemácia, hemoglobina, hematócrito, aí os índices, e por último o RDW. RDW, ele é a sigla em inglês. Então, ele vai dizer qual é a distribuição do tamanho das hemácias. Então, ele vai dizer a variação das hemácias. Então, normalmente, quando você não tem um problema, as hemácias elas vão ter todas mais ou menos o mesmo tamanho. Então, mais ou menos 8 micrômetros. Quando você tem um problema com o tamanho das hemácias, o RDW sobe.
Então, esse valor aumentado indica que você tem hemácia pequena, grande, magra, gorda, você tem hemácias que são diferentes. E isso não é normal. O normal é que você tenha elas todas mais ou menos do mesmo tamanho. Então, no RDW, a gente tem a avaliação da distribuição delas, se é todo mundo parecido ou se os tamanhos estão diferentes. E se os tamanhos estiverem diferentes, a gente tem um problema. Então, o eritrograma, ele vai avaliar esses pontos, todos eles. Então, no eritrograma, você não vai olhar para leucócitos, você vai olhar somente para as hemácias. O hemograma, ele é um exame que vai avaliar as características das células sanguíneas. Quando a gente fala do eritrograma, a gente tem valores diferentes de referência de homem e de mulher. Então, para leucócito, por exemplo, isso não acontece. O valor de referência de leucócito, de célula branca, para homem e para mulher é igual. Agora, quando eu falo de série vermelha, os valores de referência para as mulheres são diferentes dos valores de referência para os homens. Então, quando a gente avalia, por exemplo, nesse gráfico, aqui embaixo, aonde está escrito hematócrito, é a porcentagem. Então, os homens, eles têm, em média, um hematócrito mais alto. Então, a parte vermelha do hemograma, ou eritrograma, ele é diferente para homem e para mulher. Então, mulher tem menos hemácia, menos hemoglobina, consequentemente, e um hematócrito menor, enquanto os homens vão ter valores maiores. Entre adulto e criança tem diferença, entre adultos e idosos também vai ter diferença. Então, o eritrograma, ele vai ter valores de referência diferenciados dependendo do gênero e dependendo da idade. Então, dentro da série vermelha, vamos falar agora dos primeiros 3 parâmetros. Então, quando a gente for para a nossa aula prática, nós vamos fazer esses parâmetros no laboratório. Então, nós vamos contar hemácias, dosar hemoglobina e fazer o microhematócrito. Então, para a série vermelha, você vai contar hemácia. Então, a gente chegou de ir para o laboratório? Não. Quando a gente for para o laboratório, eu vou mostrar para vocês a coisa mais bonitinha que existe, que é a câmara de Neubauer. Então, a câmara de Neubauer, ela é uma lâmina que você usa para contar células, tanto hemácias quanto leucócitos. Então, as hemácias, elas são avaliadas em milhões por milímetro cúbico. Milímetro cúbico e ml é a mesma coisa. Então, quando você faz a contagem de hemácia, você vai usar um cálculo que vai te dar um valor em milhão. Então, quando você olha lá no teu hemograma e tem 4,2, na verdade são 4 milhões e 200 mil hemácias por ml de sangue. Então, a maior parte absoluta, né, das células do nosso sangue são hemácias. Então, você conta. E esse valor, ele pode variar com o gênero e com a idade, mas ele também pode variar com a altitude. Então, altitude é quantos metros você está acima do nível do mar. Quanto maior a altitude, quanto mais acima do nível do mar você está, menos oxigênio tem na atmosfera. E aí você vai ter mais hemácias. Então, quando você vai, por exemplo, para países andinos, como o Peru, como a Colômbia, você está acima do nível do mar. Cuiabá, a gente está abaixo do nível do mar. Então, quando você vai para lugares onde a altitude é elevada, falta oxigênio no ar. E aí o teu corpo vai produzir mais hemácias. Então, você vai ter um valor aumentado. Mas não é porque você tem algum problema, é porque você está em um local com uma altitude elevada. E a gente tem 2 termos que se usa para quando varia a quantidade de hemácia. Então, se esse valor estiver abaixo do normal, a gente vai chamar de eritropenia ou eritrocitopenia. Então, vamos supor que você fez o exame do paciente e deu lá que ele tem 2,5 milhões de hemácias. Isso é um valor baixo. Então, a gente diz que esse paciente está com eritrocitopenia ou eritropenia. Quando esse valor é acima, a gente chama de eritrocitose. Então, você foi lá para o Peru, ficou uma semana lá, voltou com 7 milhões de hemácias. Isso é acima do valor de referência. Então, você está com eritrocitose. Então, penia é baixa, citose é alta.
Então, eritropenia, baixa quantidade de hemácias, eritrocitose, alta quantidade de hemácias. A hemoglobina, ela vai ser dosada. Então, você avalia a hemoglobina da mesma forma que você avalia os parâmetros de bioquímica. Você mistura o sangue com um reagente específico e você vai fazer essa leitura no espectrofotômetro. E a hemoglobina, ela te dá uma concentração. Então, a medida dela é em gramas por decilitro. Quando você dosa, por exemplo, glicose, a dosagem é em miligramas por decilitro. Então, é 1000 vezes menos. Você tem muita hemoglobina na corrente sanguínea. Então, ela é uma proteína que transporta oxigênio. Todo mundo precisa ter muita hemoglobina na corrente sanguínea. Então, ela é aquela proteína que fica dentro da hemácia. Então, a hemoglobina, lembrando da nossa aula de... esqueci. Da formação das hemácias, né? À medida que a hemácia vai amadurecendo, vai aumentando a quantidade de hemoglobina dentro dela. E aí, essa hemoglobina que está dentro da hemácia, você consegue dosar. E a hemoglobina, ela é um parâmetro fundamental na avaliação de anemias. Então, se não tiver baixa de hemoglobina, não tem como você caracterizar a anemia. Então, você tem anemia de origem genética, você tem anemia de origem alimentar, por exemplo, falta de ferro, ou a falta de vitamina B12, ou você tem anemias que são ocasionadas por outros problemas. Mas, em geral, as anemias têm como uma redução da hemoglobina. Então, se você olha o hemograma do paciente e a hemoglobina está normal, eu não posso dizer que ele está com anemia. Então, para eu caracterizar as anemias de maneira geral, eu tenho que ter uma redução na quantidade de hemoglobina. Então, a hemoglobina, ela vai diminuir ou em casos de anemia ou em casos de hemorragia. Então, assim, tem mulheres, por exemplo, que têm um fluxo sanguíneo muito intenso, que menstruam muito, né? O volume de menstruação é muito grande. E aí, nessa fase da menstruação, elas têm uma baixa na hemoglobina. Então, a hemoglobina, ela pode variar com o período menstrual, ela pode variar com a gestação, por exemplo, ou ela pode variar em situações de anemia ou de perda sanguínea. O hematócrito, eu não sei se alguém já doou sangue, mas quando você vai doar sangue, eles fazem um furo no dedo e enchem um tubinho de vidro. E aí depois ele põe numa centrífugazinha e aí ele diz, não, você pode doar que você não tem anemia. Esse hematócrito, ele vai avaliar, então, a proporção de hemácia no sangue. Então, você tem um tubinho, e esse tubinho, quando ele for centrifugado, vai ter um tanto de célula e um tanto de soro. Então, a porcentagem de célula-soro é o que vai ser avaliada. Então, você pega esse tubinho, põe numa tabela, e ele vai te dar o valor do hematócrito. Então, esse parâmetro, ele é um resultado dado em porcentagem e ele é justamente para você ver quanto de célula e quanto de soro você vai ter no sangue. Esses 3 parâmetros a gente faz. Então, você vai executar uma técnica de laboratório para fazer isso. Ponta hemácia na câmara de Neubauer, então você vai diluir ela no líquido, olhar no microscópio e contar 1, 2, 3 mesmo, literalmente. Hemoglobina, a gente faz no tubo de ensaio com o reagente de Drabikin, que é específico para hemoglobina. E o hematócrito você faz no tubinho de vidro. Então, preenche o tubinho capilar com sangue, queima na pontinha para fechar e centrifuga. E aí ele vai separar. Então, esses 3, cada um deles vai te dar um valor. E com esses 3 valores, você calcula o resto. Então, você dosa hemoglobina, dosa hematócrito, conta a hemácia e depois calcula tudo. Então, na prática, a gente dosa só esses 3, o resto é calculado. Quando a hemácia é normal, elas têm uma distribuição mais ou menos igual. Então, se vocês olham para essa imagem aqui, todas as hemácias elas têm 3 coisas em comum. Elas têm mais ou menos o mesmo tamanho, então elas não têm tamanhos muito diferentes umas das outras. Elas têm um centro que é branco, então a hemácia ela não é maciça, ela tem esse branquinho aqui no meio. Então esse achatado no meio é porque ela é um disco bicôncavo. Então ela não é redonda, a hemácia não é uma bola. Ela é achatada e no meio ela tem um aprofundamento. Então ela é um disquinho que é mais amassadinho no meio. Então por isso que ela fica com esse halo branco aqui.
Então, se você vê, por exemplo, uma hemácia que não tem esse halo branco, não está certo. Então, elas têm mais ou menos o mesmo tamanho, mais ou menos o mesmo formato, e elas têm esse halo central aqui esbranquiçado, porque ela é achatada no meio. Então, as hemácias normais, elas são assim. Se ela não for redondinha, se ela não tiver todo mundo do tamanho uniforme, e se ela não tiver esse halo no centro, tem alguma coisa errada. Também pode ser um problema no analisador, né? Mas no analista do sistema. Mas vamos considerar aí que o problema é do paciente. Então, se eu ver que o tamanho não está igual, que a forma está estranha, ou que a cor não está legal, todos os três podem me dar um indício de algum problema que esse paciente venha a ter. Então, as hemácias normais, elas são bonitinhas e arrumadinhas, como elas estão aí nessa lâmina. Então, depois que você dosou a hemoglobina, dosou o hematócrito e contou as hemácias, você vai calcular os índices. Então, VCM, HCM e CHCM, eles são, a gente chama eles de índices porque você vai calculá-los a partir dos valores. Então, o VCM, que é o primeiro, essa sigla significa volume corpuscular médio. Ele vai avaliar basicamente o tamanho da hemácia. Então, se a hemácia tiver todo mundo do mesmo tamanho, esse valor vai estar normal. Se as hemácias estiverem pequenas, o VCM vai dar abaixo do valor de referência. Então, a referência dele é 80 a 100. Então, se ele está abaixo de 80, significa que as hemácias estão pequenas. Se ele estiver acima, significa que as hemácias estão grandes. Então, ele avalia o tamanho. Ele vai me dar um valor que vai me dizer se as minhas hemácias estão pequenas ou grandes. O HCM e o CHCM, então, esses dois, HCM e CHCM, os dois são avaliados em conjunto. Eu não posso considerar só um ou só o outro, porque se só um mudou, não significa nada. Ou significa que daqui a um tempo pode ser que a situação piore. Mas eles precisam ser avaliados em conjunto. Então, o HCM é a hemoglobina corpuscular média. Então, quanto de hemoglobina que eu tenho dentro de cada hemácia? O CHCM, ele vai fazer uma média da hemoglobina contida em cada hemácia. Então, eles são índices parecidos, mas eles usam parâmetros diferentes. O HCM, você calcula a hemoglobina por hemácia, e o CHCM, você calcula a hemoglobina por hematócrito. Então, eles são valores que vão avaliar a distribuição da hemoglobina na hemácia. Então, tem hemoglobina para todo mundo? Se tem, vai estar normal. Tem hemoglobina para todo mundo? Não tem. Tem gente que está com pouca hemoglobina, então ele vai estar baixo. Ah, está sobrando hemoglobina, está acima do valor de referência. Então, você vai ter um HCM e CHCM altos. Porém, os dois, eles sempre têm que ser considerados e avaliados juntos. Se subiu ou desceu só um deles, não considera. Então, eu tenho que considerar uma baixa ou uma alta hemoglobina se eu tiver uma redução ou um aumento nos dois juntamente. Então, baixou só um, não precisa se preocupar. E, por último, a gente tem o RDW. Então, o RDW, ele é o parâmetro que avalia, então, variação no tamanho. Esse RDW, ele não pode ser calculado e ele também não pode ser dosado. Então, RDW é um parâmetro que eu só consigo obter se eu fizer o hemograma no aparelho. Então, o hemograma feito de forma manual, o RDW não pode ser avaliado. Então, se você pega um hemograma que não tem RDW, é porque aquele hemograma foi feito de forma manual. Ele avalia a variação no tamanho das hemácias. Então, ele vai me dizer se as hemácias estão de tamanhos diferentes. Ele não vai te falar se está pequeno ou grande. Quem faz isso é o VCM. Então, o VCM me diz se as hemácias estão ou grandes ou pequenas. O RDW, ele só diz que tem uma variação. Ó, as hemácias estão com um tamanho estranho aí, mas eu não sei se é pequeno ou grande, eu só sei que variou. Então, quando eu olho para o RDW, eu só estou verificando que tem um problema com o tamanho. Agora, quem vai me dizer se essas hemácias estão menores ou maiores é o VCM. E o RDW, ele é muito importante porque ele vai me dar a diferença entre as anemias por deficiência de ferro. Então, ele vai fazer uma diferenciação entre a ferropriva
que é a anemia mais comum que a gente tem, e a talassemia, que é uma anemia genética. Então, ele é um parâmetro importante no diagnóstico diferencial, para eu saber que tipo de anemia que esse paciente vai ter. Então, se o RDW subiu, você tem diferença de tamanho. RDW diminuído não significa nada. Significa que você fez alguma coisa errada aí no seu aparelho. Então, ou ele vai estar normal, ou ele vai estar aumentado. Se tiver aumentado, você tem um problema. Se tiver normal, não há problema com o RDW. Então, a gente tem valores de referência. Esses valores, eles podem variar de um laboratório para outro, de um autor para outro, de um aparelho para outro. Então, se você pega, por exemplo, o livro da Terezinha Lorenzi, e se você pega o livro do Failassi, você vai ver que às vezes muda um pouquinho o valor de referência. Então, por exemplo, aí, né, nessa imagem, a gente tem o valor de referência do Failassi. E ele traz homens de 4,5 a 6,1. Tem livros que você vai achar de 4,9 a 6,5, ou de 5 a 6. Então, esses valores de referência, eles não são unânimes quando você avalia. Então, para cada autor, você vai achar... são variações pequenas, mas você vai achar variação nesses parâmetros aí. Às vezes, a hemoglobina vai de 12,5 a 17,5, e aí o outro põe 12,8. Então, são coisas... mudanças, às vezes, que a gente vai ver, mas não precisa se preocupar com isso. Então, na hora da prova ou na hora do exercício, usem o valor de referência que eu der, porque não tem... Não é que nem a glicose, por exemplo, não existe uma sociedade que regulamenta o valor de referência de hemograma. Então, na glicose, você tem. Na verdade, existe a Sociedade Brasileira de Hematologia, mas esses valores aí, até onde me consta, eles não são pré-definidos ou pré-estabelecidos. Mas o que é importante a gente ver? Eu tenho diferença de homem para mulher e eu tenho diferença para idoso. Então, à medida que a gente envelhece, a gente lembrar lá das nossas primeiras aulas, aquela imagem que mostra a medula óssea, à medida que a gente envelhece, a medula vai sendo substituída por gordura. Então, você deixa de ter medula óssea, medula sanguínea, e você vai ocupando esses espaços com gordura. Então, você passa a ter medula gordurosa, que não produz célula sanguínea. E aí você vai ter uma redução pequena, mas tem, da quantidade de hemácias. Então, é normal em idosos acima de 70 anos você ver um valor um pouquinho menor, tanto da hemácia, quanto da hemoglobina, quanto do hematócrito. Então, esses índices hematimétricos, né, o VCM, o HCM, o CHCM, eles são calculados. Então, existe uma fórmula padronizada para o mundo inteiro que calcula esses índices. Então, o VCM é o volume corpuscular médio, então é ele que vai me dizer se a hemácia aumenta ou diminui. E para calcular ele é muito fácil. Eu vou dividir o valor de hematócrito pelo valor de hemácia. Aqui para as hemácias, eu não vou usar 4 milhões, eu não vou usar o valor inteiro, 4,000,000. Eu vou usar o valor 4,0. Então, você vai usar o valor inteiro, não em milhões. Então, eu vou pegar o valor do hematócrito e dividir pelo valor da hemácia. E multiplicar por 10. Então, como às vezes a gente calcula no celular, então, primeiro, você vai dividir o valor do hematócrito, vamos supor, 35, pelo valor das hemácias, 4,2. Então, você vai 35 dividido por 4,2. Aí, você vai dar igual, e aí depois você vai multiplicar por 10. Porque se fizer direto, vai dar erro no cálculo. Então, eu divido o hematócrito pela hemácia, dou igual, depois eu multiplico por 10. O HCM, você vai pegar o valor de hemoglobina. Então, vamos supor o valor de hemoglobina 12,5. Então, 12,5 dividido pelo número da hemácia, 3,5. 12,5 dividido por 3,5 igual, multiplica por 10. Tenho o meu valor de HCM. E o CHCM é o valor da hemoglobina, 12,5 dividido pelo hematócrito, 40. Então, divide a hemoglobina pelo hematócrito, dá igual, multiplica por 100. O VCM, como ele é um parâmetro de volume, a unidade dele é FL, que significa femtolitros. Então, o VCM, o valor que você obter, a unidade dele é femtolitros.
O HCM é picogramas, porque ele vai avaliar a quantidade de hemoglobina. Então, ele vai me dar uma unidade de peso. Então, PG é picograma. E o CHCM, como ele é uma média, eu vou ter um valor em porcentagem. Então, cada um dos índices tem uma unidade diferente. Então, o VCM é em femtolitros, porque eu estou avaliando o volume. HCM é em picogramas e o CHCM é em porcentagem. Então, a nossa atividade de hoje vai ser justamente calcular esses índices. Então, vocês vão pegar essas fórmulas e vão fazer os cálculos. E vão me dar o resultado. Então, é só jogar os valores nas fórmulas e fazer o cálculo. Quando a gente for para a nossa aula prática, nós vamos contar a hemácia, dosar a hemoglobina, fazer o hematócrito e calcular esses valores. Então, os índices, eles fazem parte do nosso eritrograma. Então, hemato é uma parte experimento e boa parte de cálculo. Pode colocar em metade, metade. Então, não tem como fugir de cálculo. Mas, pelo menos, a gente tem fórmulas, né? Você não precisa ficar fazendo regra de 3 para hematologia. Quer dizer, às vezes precisa, mas deixa pra lá, né? Então, quando a gente fala do VCM, você tem hemácias que podem ser pequenas e você tem hemácias que podem ser grandes. Então, quando eu tenho hemácias normais, elas têm mais ou menos essa distribuição. Então, todo mundo é mais ou menos o mesmo tamanho. Tem umas aí que estão um pouco menor, mas elas têm mais ou menos o mesmo tamanho. Mais ou menos a mesma forma e o centro branquinho. Então, é importante ela ter esse halo branco no centro. Agora, quando a gente olha para essa imagem aqui, percebam que eu tenho hemácias aí meio esquisitas. Então, eu tenho, por exemplo, essa aqui, bem pequenininha. E olha o tamanho, não some, olha o tamanho do halo que você vai ter dentro dela. Olha o tamanho do halo que eu tenho aqui dentro. Então, eu tenho hemácias muito pequenas. Quando as hemácias são muito pequenininhas, eu vou ter um VCM baixo, eu vou ter um valor de VCM diminuído. Agora, eu tenho situações onde as hemácias estão muito grandes. Então, se você olha, por exemplo, para essa hemácia aqui, para essa hemácia aqui, elas estão grandes. Só que assim, você não precisa ficar preocupado em olhar para a lâmina e achar isso ou achar aquilo. Os índices hematimétricos vão te dar esse parâmetro. Então, quando você faz os seus cálculos e o VCM deu baixo, você só vai conferir na lâmina. Mas o valor já te deu uma pista de que as hemácias estão pequenas. Então, se você faz uma contagem de hemácia bonitinha, adequada, certinha, se você faz uma dosagem de hemoglobina certinha, os teus índices vão dizer se elas estão pequenas ou grandes. Então, eu olho a lâmina para confirmar. Mas se o meu índice não foi alterado, não adianta eu querer caçar pelo no ovo. Então, se o VCM não muda, eu não tenho variação de tamanho. Então, para eu dizer que essa hemácia aqui está pequenininha, eu preciso fazer o cálculo e ver que o VCM está diminuído. Eu preciso olhar o VCM, ele vai estar alto, então eu sei que ela está grande. E esses índices, eles são fundamentais pelo seguinte: se a hemácia estiver muito pequena, tu tem um problema. Se a hemácia estiver muito grande, você também tem um problema. Então, o VCM, ela me dá um indício muito importante, por exemplo, na diferença entre uma anemia que é ferropriva, onde as hemácias ficam bem pequenininhas, e numa anemia por deficiência de B12, por exemplo, que é aquela que dá em pacientes que fazem cirurgia bariátrica, redução de estômago, ou que acontece nos vegetarianos. Então, tanto a hemácia muito grande quanto a hemácia muito pequena são problemas. Então, a hemácia ela tem que estar no VCM normal. Então, eu olho a lâmina, eu vejo que tem um problema, mas o que vai confirmar se realmente isso está acontecendo é o cálculo do índice. Então, calculando o VCM, você consegue entender se isso aqui realmente é uma microcitose e se isso aqui realmente é uma macrocitose. Então, a gente tem termos que são utilizados quando você tem variações na série vermelha. Então, a gente avalia, por exemplo, micro ou macrocitose através do VCM. Então, você foi lá, contou a hemácia, dosou a hemoglobina, dosou o hematócrito, calculou os índices. Aí você ouviu o VCM do paciente, ele está lá 70. Então, o VCM, ele é de 80 a 100. Então, qualquer valor abaixo de 80
eu digo que esse paciente tem uma microcitose. Então, como as hemácias dele estão pequenas, o VCM dá baixo. Então, isso significa que ele tem uma microcitose, que as células dele estão microcíticas, estão pequenas. Isso está associado à deficiência de ferro, à talassemia, que é uma anemia genética, e às anemias sideroblásticas, que é um outro tipo de anemia relacionada ao ferro. Então, se o VCM tiver diminuído, você usa o termo microcitose. Então, se você ouvir em algum lugar, esse paciente aqui está com microcitose, aí o povo pega o resultado do hemograma e vai lá no Google, né? Microcitose, você vai morrer amanhã. Então, na verdade, microcitose só significa que as suas hemácias estão pequenas. Agora, a causa disso pode ser bastante variada. Agora, se eu fui lá, contei hemácia, dosei hemoglobina, dosei hematócrito, calculei o VCM, e aí eu vi que o VCM está alto, isso significa que eu tenho uma macrocitose. Então, tá lá no teu hemograma escrito, macrocitose severa. Significa que você tem um VCM alto, significa que as suas hemácias estão grandes. Isso está associado à causa primária, né? A causa mais comum, a deficiência de vitamina B12, mas ela acontece também em pacientes de quimioterapia, por conta da supressão medular, em pacientes com doenças hepáticas, em hipotiroidismo e mieloma. Então, essa macrocitose ela é uma condição importante, assim como a microcitose. Se tiver isso presente no hemograma, eu preciso relatar. Então, VCM baixo, microcitose, VCM alto, macrocitose. Aí, eu tenho o termo hipocromia. Hipo é pouco, então significa que as hemácias estão com pouca hemoglobina. Só que para eu dizer que o paciente tem uma hipocromia, eu preciso avaliar os dois índices. Então, é aquela história que eu falei para vocês. HCM e CHCM tem que ser olhados em conjunto. No VCM, você olha ele sozinho. O HCM e CHCM, você tem que olhar os dois juntos. Se os dois diminuíram, se os dois valores estão baixos, significa que a hemácia está desbotada, significa que a hemácia tem pouca hemoglobina dentro. E aí a gente diz que isso é uma hipocromia. Então, quando os dois valores estão diminuídos, isso caracteriza hipocromia. E aí, quando você tem uma hipocromia, você vai ver a hemácia desse jeito aqui, ó. Ela tem um halo central muito grande, ela tem um espaço muito grande no meio. Então, uma hemácia hipocrômica, ela é uma hemácia que tem pouca hemoglobina dentro. E para isso acontecer, tem que baixar tanto o CHCM quanto o HCM. Quando eles aumentam, você não tem significado clínico relacionado a isso. Então, geralmente, HCM e CHCM alto está relacionado com problemas no operador ou no aparelho. Então, geralmente, a hipocromia é a que é significativa. Então, quando elas diminuem. O tamanho, não. O tamanho maior é um problema. Agora, muita cor não significa muita coisa. Tem alguns significados clínicos específicos, mas não importa muito. Então, um valor baixo é que é o problema dos dois. Então, eu preciso baixar tanto o HCM quanto o CHCM para eu dizer que tem hipocromia. Se diminuiu só o HCM, não é hipocromia. Tem que ser os dois. Outro parâmetro que pode acontecer na série vermelha é o que a gente chama de poiquilocitose. Esse termo poiquilócito significa que você tem hemácias de formatos estranhos na tua corrente sanguínea. Só que esse parâmetro de poiquilocitose não tenho como fazer ele a não ser na lâmina. Então, eu só consigo ver se o paciente tem célula estranha, de forma estranha, quando eu observo a lâmina. Então, você vai ter que fazer um esfregaço, você vai ter que curar e levar para o microscópio para observar essa poiquilocitose, para observar essa diferença na forma da hemácia. Então, é uma condição que eu só consigo ver na lâmina. Não vejo no aparelho, não vejo em nenhuma contagem. Então, eu preciso olhar a lâmina para conseguir identificar esse parâmetro. E esse termo anisocitose você usa quando o RDW aumenta. Então, RDW normal, não digo nada. RDW alto significa que eu tenho anisocitose. Então, um paciente com anisocitose é um paciente que tem hemácias de tamanhos variados. É um paciente que tem um RDW elevado. Então, quando o RDW sobe, aí eu vou dizer que ele tem anisocitose.
Então, aqui é o que a gente caracteriza como anisocitose. Então, você observando essa imagem da direita ou da esquerda, vendo o referencial, você vai ver que você tem hemácias pequenas, hemácias médias e hemácias grandes. Então, quando você observa essa imagem, olha a variação só dessas 3 hemácias aqui. Então, você tem uma variação muito grande no tamanho. Então, provavelmente, esse paciente aqui tem uma anisocitose. O RDW dele vai estar elevado, vai estar 16, 17. Enquanto que o normal é você ter massas de tamanhos mais ou menos parecidos. Então, quando o RDW aumenta, aparece a anisocitose e aparece diferenças aí no tamanho da hemácia. Então, você vai ter hemácia de tudo quanto é tamanho. E aqui, eu vou mostrar isso primeiro. É o que a gente vai caracterizar como poiquilostose. Então, a hemácia normal, né, a hemácia que não tem nenhum problema, ela é redonda, né, na lâmina, arredondada, tem o halo central branco e tem tamanho parecido. Agora, pode ser que apareçam formas estranhas da hemácia. Então, quando você vê, por exemplo, hemácias que não têm o halo central, hemácias que estão maciças, isso não é normal. E eu tenho anemias relacionadas a isso. Então, por exemplo, a gente tem uma anemia que se chama esferocitose hereditária. Então, na esferocitose, as hemácias elas têm o halo central escuro. Na verdade, ela não tem halo central. Então, ela não tem essa manchinha branca no meio dela. Ou a eliptostose hereditária. A hemácia ela tem uma forma elíptica, ela tem uma forma achatada, alongada, né? E sem o halo central. Então, tanto o esferócito quanto o eliptócito são formas celulares importantes, porque se isso acontece, caracteriza um tipo de anemia que é genética. Outro tipo de poiquilócito que é importante, essa célula aqui, que a gente chama de célula em alvo. Essa célula em alvo ela é característica de anemia ferropriva. E você tem a hemácia com um halo central e ela tem um outro halo mais escuro no meio. Ela parece um alvozinho mesmo. Aqui a gente tem dacriócito, que é a célula em forma de lágrima. E aqui a gente tem uma outra importante, que é a célula, que é a hemácia em forma de foice, a hemácia falciforme, ou que a gente chama de drepanócito. Então, se você observa num paciente essas formas presentes na circulação dele, presentes na lâmina dele, você vai dizer que esse paciente tem poiquilostose. Então, a hemácia tem que ser redondinha, com um halo no meio. Se ela não tiver assim, se ela tiver uma forma esquisita, a gente vai dizer que esse paciente tem uma poiquilostose. Então, aqui a gente tem um exemplo. Olha a forma dessas hemácias. Cada um do seu jeito, cada uma de uma forma, cada uma de uma cor. Então, aqui você tem, por exemplo, a nossa célula-alvo, ó, bonitinha. Então, ela tem um halo por fora e uma manchinha no meio. Então, a gente chama ela de hemácia em alvo. Aqui você tem tamanhos diferentes também da hemácia. Então, aqui a gente tem hemácia em forma de não sei o quê. Aqui também uma hemácia de forma esquisita. Então, quando as hemácias estão com formatos variados, a gente caracteriza isso como poiquilocitose. Só que tu só vai conseguir ver isso na lâmina, no esfregaço. Quando você está contando a hemácia não dá para ver, quando você dosa a hemoglobina não dá para ver. Você só vai observar isso no esfregaço. E a poiquilocitose ela é importante porque tem anemias que são caracterizadas por esse problema. Então, por exemplo, quem tem doença autoimune, lúpus, artrite reumatoide, essas doenças onde você tem um ataque do sistema imune às células, a poiquilocitose ela acontece com frequência. Então, é importante ser relatado isso quando observado no esfregaço do paciente. Então, aqui a gente tem elas separadinhas, ó. Isso aqui, essa primeira, é um esfregaço de uma anemia falciforme. Então, aqui a gente tem, ó, a hemácia que a gente chama em forma de foice. Então, ela é alongada e ela tem as pontinhas dela geralmente mais afinadas. Então, aqui é uma poiquilocitose por drepanócito. Então, a hemácia em forma de foice, ela se chama drepanócito. Gente, eu não sei porque as pessoas dão nomes tão feios. Por que poiquilocitose? Por que drepanócito? Na verdade, está relacionado com a forma, né? Mas o nome
da hemácia falciforme é drepanócito. Aqui a gente tem as células em alvo, várias delas, então elas têm realmente uma forma de alvo. Aqui tem o eliptócito, ele é elíptico e ele não tem o halo central. Então, isso acontece nessa anemia, que é a eliptocitose hereditária. Não é uma anemia grave, mas pode acontecer. Aqui nós temos os esquizócitos. Então, como o próprio nome diz, são células de formas bem esquisitas. Dacriócito, então forma de lágrima. E o esferócito. Então, a hemácia ela não pode ser maciça, vermelhona, ela tem que ter esse halo central. Quando você começa a ver muita hemácia que tem uma cor inteira, aquela inteirinha vermelha, isso é esferócito. Então, tanto o eliptócito quanto o esferócito são característicos de anemias específicas. Hemácia em alvo aparece em anemia falciforme, anemia ferropriva, e o drepanócito, que é a hemácia em foice, que é a falciforme, aparece na anemia falciforme. Outra formação que pode acontecer é a formação de hemácias em rouleau. Então, esse nome français, que é aqui a gente tem em todas as línguas na hemato, ela pode acontecer, e quando isso acontece, as hemácias elas grudam umas nas outras, elas ficam aderidas umas às outras, formando essas estruturas alongadas. Então, elas parecem um cilindro. Isso acontece em pacientes, por exemplo, que têm níveis muito altos de anticorpo na corrente sanguínea. Então, quando ele tem um nível muito alto de imunoglobulina, pode ser IgG, pode ser IgM, ou presença de fibrinogênio, que é uma proteína de coagulação. Isso acontece no mieloma múltiplo, isso acontece numa doença que se chama macroglobulinemia, crioglobulinemia, ou em doenças inflamatórias graves, como as doenças autoimunes. Então, elas ficam desse jeito porque, normalmente, as hemácias têm carga elétrica na superfície. E como elas têm cargas iguais, elas se repelem. Quando você tem esses problemas relacionados à presença de anticorpos ou doenças inflamatórias, diminui essa carga elétrica em cima da hemácia e elas começam a aglomerar. Então, vai aparecer na corrente sanguínea, vai aparecer no esfregaço essa forma de cilindro, né? Que são várias hemácias ligadas umas nas outras. Isso aqui pode acontecer também na hora de fazer o esfregaço. Agora, quando você vê que isso está frequente ao longo da lâmina, precisa ser relatado. Isso é uma outra observação que não é feita em aparelho e que não é feita por contagem. Você só vai conseguir ver rolô no esfregaço. Então, quando fizer a lâmina, usando o microscópio, aí você consegue observar esse tipo de formação. Então, isso é uma ocorrência um pouco rara, mas pode acontecer. Então, as hemácias, elas são contadas. Aqui eu trouxe só para a gente ver, mas a gente vai trabalhar com a câmara no laboratório. As hemácias, elas são contadas em uma lâmina de vidro que a gente chama de câmara de Neubauer. E essa câmara, quando você olha ela no microscópio, ela tem essa aparência aqui. Esses quadradinhos, eles são literalmente, milimetricamente calculados. Então, essa câmara de Neubauer, ela é uma lâmina que ela é impressa a laser. Então, quando você olha ela olho nu, você não consegue perceber esses quadradinhos que ela tem. Só vai conseguir observar isso no microscópio. E aí, cada quadradinho desse tem uma milimetragem, tem um tamanho específico. Vocês podem ver aqui, ó, 0,25 milímetro, a caixinha toda tem 1 milímetro. Então, dessa forma, é possível você fazer uma inferência, né, um transporte do que você contou para um volume. Então, quanto você contou por ml ou por decilitro. Então, a câmara ela tem essa estrutura aqui e ela pode ser usada para contar qualquer tipo de célula. Pode ser hemácia, pode ser leucócito, pode ser urina, pode ser líquor. Você pode usar ela para contar qualquer coisa. Aqui fora, onde a gente tem essas letras, né, o A, B, C, D, a gente usa para contar leucócitos. A hemácia ela é contada nessa região central aqui. Então, todas as câmaras de Neubauer que você pegar, elas são padronizadas mundialmente. Então, quando eu fui fazer parte do meu doutorado lá no Canadá, eu usei câmara de Neubauer lá, e ela é igualzinha em qualquer lugar que você for do mundo. Quando eu trabalhei em Ribeirão Preto, é tudo igual, é a mesma coisa no mundo inteiro.
Então, a câmara de Neubauer, essa região central, onde você conta as hemácias, ela tem 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos por 5. Então, você tem aqui no centro um total de 25 quadrados. E dentro desse quadradinho, dos 25, você vai ter uma outra divisão ainda. Então, você tem uma divisão aqui de 4 por 4. Então, eu vou contar as hemácias que tiverem dentro de 5 quadrados desse aqui. Eu tenho 25 aqui no meio. Você vai contar só 5. Então, você tem a contagem de duas formas. Ou você vai contar os 4 da periferia. Eu ponho o dedo na tela e eu esqueço que vocês não estão vendo. Eu vou contar essa beirada, essa beirada, essa beirada e essa beirada e o meio. Ou eu posso contar na diagonal. Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5. Contar é contar. 1, 2, 3, 4. Vai contar mesmo quantas hemácias você tem. No final, você vai somar os valores e vai multiplicar por 10 mil. E aí você vai ter o teu valor de milhão. Então, você vai ter aí 200, 300, 400 hemácias que você vai contar nesses 5 quadradinhos aí. E multiplicando por 10 mil, você vai ter o teu valor de milhão no final. Então, você pega o sangue, faz uma diluição, porque se você for contar o sangue puro, você não consegue ver de jeito nenhum. Então, você dilui 200 vezes o sangue. Você vai pegar 20 microlitros de sangue, que é uma pontinha aqui de lápis, e vai colocar em 4 ml de sangue. Você vai diluir isso e você ainda vai ver que tem muita hemácia para você contar aí. Então, a contagem ela é feita dessa forma. Então, quando a gente for para o laboratório, vocês vão ter contato com essa câmara. E aí vocês vão usá-la para contagem de hemácias. Tudo bem? Esse é o fim do nosso conteúdo. Espero que vocês estejam aí. E eu vou parar a gravação agora, tá?